Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão fascinante. Como é que a geografia, a terra debaixo dos nossos pés, pode ter moldado o destino de duas regiões tão gigantes e tão diferentes como a Ásia e a Oceania? A pergunta que fica é essa, né? Será que o lugar onde a gente vive realmente dita o nosso destino? O quanto o nosso ambiente influencia a nossa vida, a nossa economia, a nossa cultura? Pois é, para quase metade da população do planeta, a resposta para essa pergunta está literalmente escrita na paisagem. E para a gente entender isso melhor, vamos colocar lado a lado a Ásia e a Oceania. Pensa só, o maior continente do mundo contra um continente que é praticamente definido pelo oceano ao seu redor. Então, vamos começar pelo básico, pela fundação de tudo, a própria Terra. E a diferença física entre as duas já é gritante. Dá para resumir assim: de um lado a Ásia, um continente vertical, imenso, do outro a Oceania, toda horizontal e espalhada. E quando a gente fala da Ásia, a gente está falando de uma escala monumental. Não é só um continente grande. As formas de relevo são extremas. Pega o Himalaia, por exemplo. Ele nasceu de uma colisão de placas tectônicas que, aliás, ainda está acontecendo. E ele é tão gigante que literalmente cria o próprio clima, ditando quando e onde vai chover para bilhões de pessoas. Impressionante, né? Agora vira a chave completamente e vamos para a Oceânia. A história aqui é outra. É uma história de tempo, de muita erosão. Em vez de montanhas crescendo, a gente tem a Austrália, que é um continente super antigo, desgastado com aquelas planícies que não acabam mais, e claro, milhares de ilhas salpicadas, como se fosse poeira, no meio do gigantesco Oceano Pacífico. E claro, essas paisagens tão diferentes vão definir um elemento que é, bom, crucial para a vida: a água. E a história da água nesses dois lugares é tão dramática e tão oposta quanto a própria Terra. Na Ásia, quem manda no ciclo da água é a monção. Pensa num motor climático gigantesco que é ligado pelo Himalaia. É um sistema de dois gumes. Ele traz as chuvas que fertilizam a terra, mas também pode trazer secas que devastam tudo. Já na Oceania, o paradoxo da água é ainda mais louco. Eles não lidam com o ciclo, mas com dois extremos acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, uma seca brutal na maior parte do continente. Do outro, a ameaça constante do oceano engolir as ilhas menores. É escassez e excesso, lado a lado. Olha só que contraste. O interior da Austrália é um dos lugares mais secos do mundo. Rios como o Murray-Darling são tipo uma veia, uma linha de vida super frágil no meio do deserto. E ao mesmo tempo, ali do lado, nações inteiras formadas por pequenas ilhas enfrentam a ameaça real de simplesmente desaparecerem debaixo d'água com o avanço do oceano. Ok, a gente já entendeu a terra e a água, mas e as pessoas no meio disso tudo? Como que essas realidades físicas tão diferentes acabam moldando a vida humana? Bom, a resposta está em onde as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas constroem suas sociedades. E para ver isso, basta olhar um mapa de densidade populacional. É muito claro. Na Ásia, a vida se concentra, se aglomera ao redor dos grandes rios, onde a terra é fértil. Já na Oceania, a população se agarra no litoral, principalmente na Austrália, deixando aquele interiorzão árido praticamente vazio. E claro, essa adaptação à geografia acaba criando economias muito específicas. Olha só esse número: 42,6%. Essa é a fatia do mercado mundial de exportação de ovinos que pertence à Austrália. Por quê? Porque aquelas pastagens gigantes e secas são simplesmente perfeitas para isso. Eles transformaram uma característica da terra numa potência econômica. E essa força econômica, claro, se reflete na qualidade de vida. Se a gente pegar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede coisas como renda, saúde e educação, a gente vê que a Austrália e a Nova Zelândia estão lá no topo, ranking altíssimo. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos seus vizinhos, as nações insulares menores, com economias bem mais frágeis, ficam bem para trás nesse ranking. E essa diferença de desenvolvimento também tem a ver com a história de como essas terras foram ocupadas. Na Nova Zelândia, por exemplo, o povo maori conseguiu, depois de muita luta, uma representação social e política muito importante, que está afirmada em tratados históricos. Já na Austrália, a história é bem diferente. Os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres ainda lutam para serem reconhecidos na Constituição do país. Isso ficou muito claro recentemente, quando um referendo que daria a eles uma voz no parlamento foi rejeitado. Isso mostra uma ferida social que ainda está muito aberta. Uma questão que é política, sim, mas que tem raízes profundas na história de ocupação daquela terra. Bom, apesar de todas essas diferenças que a gente viu, de geografia, de história, hoje, tanto a Ásia quanto a Oceania estão encarando uma mesma ameaça:
uma ameaça tão grande que simplesmente ignora fronteiras e geografia. Lá na Ásia, o primeiro sintoma é visível no topo do mundo. As geleiras do Himalaia, que são tipo a caixa d'água congelada que alimenta os rios de um continente inteiro, estão derretendo num ritmo cada vez mais rápido. Enquanto isso, na Oceania, o sintoma está debaixo d'água. O aquecimento do oceano está literalmente cozinhando a grande barreira de corais. Isso causa o branqueamento, que mata os corais e devasta um dos ecossistemas mais ricos e importantes do planeta. E aqui está o ponto-chave. Não são problemas separados. Derretimento de geleira de um lado, morte de corais do outro. São dois sintomas diferentes, mas com o mesmo diagnóstico. Uma única causa global, a mudança climática. Fica claro que a geografia da Ásia e da Oceania esculpiu a história humana por milhares de anos. A grande questão que fica para o nosso tempo é: será que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento coletivo, vai ser capaz de moldar um futuro diferente? Um futuro em que esses dois mundos tão distintos e o resto de nós possam continuar a existir e a prosperar.